seus líderes. Eles fazem perguntas como: o que você achou do culto de hoje? Achei que estava um pouco desanimado. Elas até buscam as escrituras e tal. Eu acho que a nossa igreja está se desvirtuando um pouco alguma coisa aí. Você não acha que a gente devia ter mais milagres na nossa igreja? Você não acha que devia ter mais isso, mais aquilo, mais poder de Deus? Você não acha que nosso pastor não está tão ungido como ele era antes? Né? Você não observou que muitas pessoas estão saindo da igreja? Acho que o nosso pastor viaja muito. E você? O que você acha? Essas perguntas são usadas como isca para cristãos ingênuos. Elas arrastam membros inocentes para o interior de análise de assuntos que eles não têm capacidade de compreender e de discutir. Assuntos que estão acima deles. Salmo 131:1. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Davi está falando aqui no Salmo 131. Que tem coisas que são mais altas do que nós, não são da nossa alçada. Tem coisa que a gente não tem como discutir porque não é da nossa alçada. E às vezes essas pessoas políticas, elas querem levar assuntos para pessoas conversarem ou debaterem que não são da alçada dessas pessoas. Tipo assim, você não é pai, você não é mãe. Você acha que você tem know-how para falar sobre filhos? Não tem, você não sabe o que é ter um filho de verdade. Você não sabe o que é ter responsabilidade de um filho. Você não sabe que ter um filho doente, tem que estar correndo atrás de médico para assistir o seu filho doente. Você não sabe o que é ter um filho e ele está com fome e você não ter dinheiro para dar alguma coisa dele comer. Né? Ou ele precisar de uma roupa, você não ter dinheiro para comprar a roupa que ele quer e ele chorando lá para você e fala assim: pai, eu estou com frio, e agora? Aí você quer discutir, né, sobre assuntos que você não tem know-how para aquilo. Dentro da igreja acontece isso também. As pessoas às vezes querem discutir assuntos que elas não têm capacidade para discutir. E aí elas acham que estão na razão, mas elas não sabem quais são realmente as reais situações que estão por detrás dos panos, que às vezes a gente não observa. E o líder está observando. Eu falei do Gessel da Débora, se não me engano, essa semana passada, na carta sobre a honra, né? Eu falei lá sobre isso. Que, por exemplo, é muito fácil as pessoas que estão aí embaixo julgar certas coisas. Vamos dizer que um líder, né, ele estava atuando na igreja, estava tudo bem, só que aí, por exemplo, esse líder cai no adultério. Esse líder está traindo, por exemplo, a sua esposa. E aí chega ao conhecimento do pastor, e o pastor e o presbitério estão tratando essa situação. O pastor não chega aqui no culto e fala assim: irmãos, a partir de agora, né, o fulano de tal está exonerado das suas funções porque ele está em adultério. Você já viu o pastor fazer isso? Não faz isso, né? O próprio irmão chega aqui na frente e fala assim: irmãos, a partir de agora eu não vou fazer mais nada na igreja porque eu estou em adultério. Faz isso? Não. Então o que acontece? Né? A gente vai, tira aquela pessoa, deixa ela no cantinho dela lá, para ela poder ir se tratando, tentando resolver a situação dela. Mas aí algum desavisado da vida fica assim, né? Oxe vida, fulano, né, era tão ativo na igreja, fulano fazendo tanta coisa, agora o pastor tirou ele, né? O pastor não podia ter tirado ele, né? O pastor está fazendo uma injustiça. Ele não sabe nada do que está acontecendo. Ele não tem nenhuma noção das coisas que estão por detrás dos fatos. Ele já quer julgar a decisão que foi feita, porque ele não tem as informações que a gente tem. Então assim, dá para ele fazer esse julgamento? Não, porque ele não sabe de toda a história. Ele não sabe de todos os detalhes que estão aí. E aí ele não vai ficar sabendo também, porque não é da alçada dele. Entendeu? Então assim, é muito difícil algumas pessoas dentro da igreja querer fazer julgamentos a respeito de decisões que a liderança toma, porque ele não tem todas as informações que a gente tem. E esse que é o complexo da coisa. E eu não posso, por exemplo, eu não tenho, como eu falei lá para a Débora, né, no grupo dela. E às vezes nós não temos oportunidade de nos defender. Né? As pessoas falam que elas querem, mas nós não podemos nos defender. Então, assim, é muito complicado isso dentro da igreja, né? Gradualmente, essas pessoas políticas são capazes de espalhar a sua dissensão para um grupo de cristãos crédulos. Muitas pessoas estão dizendo, é uma frase que eles gostam de usar, pessoas críticas e políticas gostam de usar essa frase. Muita gente está falando isso. Várias pessoas da igreja estão falando isso. Tem muita gente descontente com a situação. Então, eles gostam de usar esse tipo de frase. Várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Todos estão dizendo isso. Muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Elas dizem, várias pessoas estão dizendo, você viaja bastante. Todos estão dizendo que o projeto de construção da igreja está demorando demais.
e explicam: estou falando em nome de muitos irmãos que não estão contentes dentro da igreja. Então, na maioria das vezes é só ele, né? Mas ele, né, agrega uma multidão, né, na sua fala. Isso acontece com o seu Gessel também, tá? Por isso que você tem que ficar esperto. Sua casa era o centro da discussão, tá? Alguns anos atrás, eu tive um assistente que era desse jeito. Ele parecia mais amistoso do que eu e também demonstrava ser mais acessível às pessoas. As pessoas levavam seus problemas até eles. Sua casa era o centro para a análise dos problemas da igreja. Eles analisavam todas as minhas falhas em sua casa. Os membros da igreja ficavam mais e mais descontentes com o meu estilo de fazer as coisas. A pregação do pastor é muito longa. Você não acha? Ele bebe água demais enquanto prega. Ele anda demais para lá e para cá enquanto está pregando, né? Com o tempo, ele passou a dizer, e muitas pessoas estão dizendo, muitas pessoas estão falando isso e aquilo a seu respeito. Há alegria e liberdade quando ele viaja. Porque quando ele está fora, a liberdade e a alegria dentro da igreja, o Espírito flui. O fato é que muitas pessoas não são mais abençoadas quando ele prega. E ele enfatizou: há muitas pessoas que não estão contentes quando ele está aqui. Há alegria e liberdade quando ele está fora. Conforme eu o ouvia, concluía que aquele homem estava bem adiante na estrada da deslealdade. E eu não estava enganado. Menos de um ano depois, ele se rebelou, se separou do seu pastor sênior com um segmento da igreja. Ou seja, saiu e levou um grupo com ele. Que é geralmente isso que acontece com as pessoas políticas. Elas querem fazer um grupo de pessoas que pensam igual a ela, para que depois, quando ela sair, ela leva aquele povo junto com ela. Tá? Então, livre-se dele. Quando uma pessoa chega a esse estágio político de deslealdade, ela se torna perigosa para a unidade e estabilidade da igreja. Esse indivíduo é uma ameaça à segurança da sua liderança. É perigoso manter essa personalidade absalônica em meio às suas tropas. Na minha opinião, você tem base mais que suficiente para livrar-se dela. Então, assim, a gente vai falar, tem um capítulo do livro que vai falar sobre como tentar regenerar uma pessoa que está no caminho de deslealdade, né? Mais pra frente a gente vai chegar nisso. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com essa pessoa, conversar pessoalmente com ela, mostrar que esse tipo de atitude só está trazendo desunião, né, e instabilidade para dentro da igreja, traz uma crise de liderança dentro da igreja, dentro do seu Gessel, dentro do seu departamento, e se isso continuar, realmente essa pessoa vai acabar não sendo mais bem-vinda, porque isso é como se fosse um câncer dentro do grupo que começa a crescer cada vez mais. Então, sexto estágio, engano, diga comigo. Sexto estágio, engano. Uma coisa de que tenho certeza que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer algumas das coisas que fizeram. Muitas delas que se rebelaram acabaram em destruição. E eu sei que ninguém tem a intenção de destruir a sua própria vida. Você deve perceber, no entanto, que todo ministro é tentado com esses pensamentos. Então, presta atenção nessa palavra. Todo ministro é tentado com esses pensamentos. A maioria dos discípulos de Jesus foi tentada a abandonar ele. Sim ou não? Foi. Quando aquela multidão foi embora, né? E Jesus se viu só com seus discípulos. Os discípulos falaram assim: Senhor, tuas palavras estão muito duras. Quem é que pode suportar essa pregação? Não tem como. Aí Jesus falou: vocês querem ir embora também? Eles falaram assim: como é que a gente vai embora se só tu tem palavras de vida eterna? Né? E aí eles ficaram, mas que eles foram tentados, com certeza, né? Por quê? Porque aquele momento era um momento difícil. Então, muitas pessoas rebeldes enganam-se ao pensar que são maiores que seus próprios líderes. Jesus não parecia preocupado com o fato de que alguns de seus discípulos fariam milagres maiores do que ele. Ele, de fato, predisse que seus trainees iriam fazer coisas maiores do que ele tinha feito e estava feliz por isso. João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. Amém? A história prova que isso é verdade. Atualmente os evangelistas ministram a multidões maiores do que aquelas às quais Jesus ministrou. Esses fatos não tornam nenhum de nós maiores do que Cristo. Ele ainda é o Cristo, é o Rei. E você e eu somos mortais sem importância.
Sem Jesus não somos nada. Não se engane com a sua recente promoção no ministério. Você ainda é você. Jesus disse: não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Então quem é maior? O servo ou o Senhor? Senhor. Quem é maior? O enviado ou aquele que o enviou? João 13,16. Infelizmente, quando progredimos um pouco no ministério, começamos a pensar que somos maiores do que alguém que tem estado antes de nós. Não despreze seu professor. Ministros desprezam seus professores só pelo fato de terem conseguido um pequeno grupo de seguidores e um carro novo. Ele fala de alguns pastores aí, né? Um dos juramentos que tive de fazer como um novo médico foi respeitar os meus professores. Lúcifer foi designado por Deus, mas parece que ele esqueceu o fato mais importante. Ezequiel 28,14. Tu eras querubim ungido, e eu te estabeleci. Quem estabeleceu Lúcifer? Deus. Parece que ele se esqueceu disso. Quem colocou ele lá? Foi Deus. Mas ele quis, ser maior que o próprio Deus. Ele achou que agora ele podia sentar no trono lá, e botar Deus no chinelo. Isso acontece com algumas pessoas. Lúcifer esqueceu que sua perfeição, sua sabedoria e sua beleza vieram de algum lugar. Elas foram de fato criadas. Você aprendeu, que você sabe de algum lugar. 80% do que pregamos e ensinamos é aprendido. Lúcifer é um ser criado, ele não criou a si mesmo. Tu, cheio de sabedoria e perfeição, e perfeito em formosura, foste criado. Ezequiel 28, 12 e 13. Algumas pessoas têm uma pequena visão e sentem-se com o rei na barriga. Alguns pastores têm poucos milagres em suas igrejas e a partir de então não respeitam mais ninguém. Eles impõem as mãos sobre uma ou duas pessoas que caem no poder do Espírito e o seu coração é corrompido por causa do seu sucesso ministerial. Muitos cantam seus louvores e jovens senhoras os veem com olhos de admiração e a partir daí o seu coração se corrompe, enganado por seu recente sucesso. Ezequiel 28, 17. Elevou-se então seu coração por causa da sua formosura. Muitos pastores ganenses tornam-se rebeldes quando são enviados para fora do seu país para pastorear igrejas em ricas cidades europeias e americanas. Eles andam por cima para cima e para baixo entre pedras de fogo e isso lhes sobe a cabeça. Lembro-me de um ministro que havia estado em treinamento por alguns anos. Ele foi enviado para pastorear uma congregação pela primeira vez em seu ministério. Após 6 meses, ele retornou completamente transformado em um rebelde. Ele disse: dele 6 meses. Ninguém podia controlá-lo ou aconselhá-lo. Ele tinha repreensões afiadas para seus líderes sêniores, acusando-os de não estarem sempre certos. Essa pessoa havia se enganado ao crer que era tão talentosa quanto qualquer outra. No final, ela resignou, amargamente denunciando e ridicularizando seus superiores no ministério. De modo desdenhoso, chamou sua igreja anterior de seita, até chegou ao ponto de chamar seu pai em Cristo, aquele que levou ele a Cristo, de tolo por se associar àquela igreja que ele estava deixando. Para enfatizar a atitude do eu sou tão bom quanto você, aquele indivíduo começou uma igreja a poucos metros da sua igreja mãe e começou a convidar os membros da sua antiga igreja para se tornar parte da sua igreja atual. Entretanto, anos após sua revolta separatista e desafiadora, ele simplesmente desapareceu na obscuridade. Creio que uma das razões por que Jesus instituiu a ceia do Senhor foi para evitar o engano. Ela é para lembrar a todos que não importa o que você alcance ou obtenha, você não é Cristo. Não importa o que você faça, o que você tenha, quanto poder você tem, quanta unção você tenha, você não é Cristo. Precisamos lembrar nossas origens. Precisamos lembrar como nós nos tornamos o que somos hoje. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Ele é o verdadeiro pastor. Nós somos apenas auxiliares. Lucas 22, 19. Muitas pessoas rebeldes são enganadas porque são talentosas e ungidas. Absalão era talentoso, mas queria ser o rei. Muitos insurgentes pensam que têm adquirido todo o conhecimento de que irão precisar. A mãe de todo engano. A mãe de todo engano é quando o amotinado pensa que pode destruir o seu professor e pai. Quem já viu isso aí?
Alguém que se rebela e acha que pode destruir o seu mestre, o seu professor. O espírito de rebeldia não só leva pastores e assistentes a fugirem, mas também os inspira a lutar contra as autoridades que foram colocadas sobre eles. Absalão lutou contra o próprio pai, o rei Davi, e fracassou. Judas tentou destruir seu professor e mestre de Jesus, mas essa é a mãe de todo engano. Você sabe o que aconteceu com Judas. Você não pode destruir o Senhor por meio de sua insurreição. Lúcifer pensou que ele poderia destronar Deus, mas isso tampouco era possível. Que tolice, que loucura imperdoável, imponderável. Ele começou a ameaçar o próprio pai, esse líder que saiu da igreja, esse pastor. Vou publicar um livro a seu respeito. Esse jovem homem havia se formado para se tornar pastor de uma de suas maiores congregações da igreja. Meu amigo me disse que esse pastor havia se tornado anárquico e decidiram lutar contra ele. Fiquei pasmo com aquilo, com um dos comentários que ele fez. Ele me disse: esse jovem homem se rebelou, desligou-se e começou a dizer todo tipo de coisas maliciosas sobre mim. Seu filho no ministério disse: publicarei um livro com material revelador ao seu respeito que irá destruí-lo. Isso aí é rebelde mesmo. Eu o expulsarei dessa cidade, disse ele. Que interessante, pensei. Eu me lembrei de uma ameaça semelhante que havia recebido de um pastor rebelde. Essa pessoa dissera que iria me expulsar da minha própria cidade. Essa é a mãe de todo engano. Esse é o espírito de Absalão que luta contra o próprio pai. O espírito de Lúcifer é o espírito que tenta substituir e tomar a autoridade constituída. O espírito de Judas é o espírito ardiloso que trai e volta-se contra o próprio professor. E você não pode ser bem sucedido lutando contra o seu próprio pai. Deus não irá ajudá-lo, de fato. Ele irá lutar contra você. Toda a natureza, inclusive os animais selvagens e as águias, lutarão contra você. A Bíblia diz, Provérbios 30, 17. Quem pode ler uma versão atualizada dos Provérbios 30, 17? Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos. Serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Está falando de novo? Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Quando você se rebela contra seu pai e sua mãe, quando você se rebela contra seus líderes, são pais espirituais sobre você, até a natureza se revolta contra você. É o que a palavra está dizendo. Até a natureza se revolta contra você, principalmente Deus. Com certeza Deus não vai te ajudar nesse caminho. Sétimo estágio, rebelião escancarada. O sétimo e penúltimo estágio é a rebelião escancarada. Esse é o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses ou anos. Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de algumas das pessoas com quem conversou. Lembra que Lúcifer recebeu suporte de mais de 1/3 dos anjos. Então, Lúcifer recebeu suporte de 1/3 dos anjos. Imagina, dividiu o céu em 3 partes e uma parte ficou com Lúcifer. Ou seja, teve bastante gente que se uniu ao rebelde Lúcifer, sim ou não? Então, se isso aconteceu no céu, quem dirá na igreja? Se isso aconteceu no céu, quem dirá no Gessel? Por isso que a gente tem que ficar esperto, né? O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava rebelando-se. Então, de repente, expôs o que estava no seu coração. Lúcifer fez isso. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu, e batalhavam o dragão, o diabo e os seus anjos. 2 Samuel 16, 11. Absalão lutou contra seu pai. Disse mais Davi: eis que meu filho Absalão, que descendeu de mim, procura minha morte. 2 Samuel 16, 22. Absalão tentou ser o seu pai em todos os aspectos, inclusive no quarto. E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Ou seja, Absalão pegou as esposas do pai dele lá, as concubinas, botou na praça pública e abusou delas na frente de todo o povo.
Mateus 26, 47 e 48. Judas traiu e lutou contra o seu senhor e patrão. Chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Judas havia lhes dito que agarrassem bem Cristo e não deixassem ir. Essa é a luta aberta contra o seu patrão, o professor, o seu pai. É o que chama de estágio de rebelião às claras da deslealdade. Isso nos leva ao estágio último e final deste drama. É o que eu chamo de estágio da pena de morte. O último estágio é a pena de morte. Diga, pena de morte. Execução. Então, primeiro estágio, espírito. Segundo estágio. Terceiro estágio. Quarto estágio. Quinto estágio. Estágio político. Sexto estágio. Sétimo estágio. Rebelião escancarada. O oitavo estágio é a execução, ou pena de morte. O fim de todo rebelde é sempre um e o mesmo: pena de morte. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que rebelião é sinônimo de bruxaria. Rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, o que é feitiçaria? Alguém pode dar uma definição do que é feitiçaria? Invocar um outro Deus, né? Exatamente. Então, feitiçaria, até coloquei aqui, ó, uma frase. Feitiçaria é o mesmo que invocar demônios. Todo tipo de feitiçaria é invocação de demônios. Quando a Bíblia fala que porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, 1 Samuel 15, 23, já está nos dando um insight. Toda vez que você começa a entrar por esse caminho de rebelião, você está invocando demônios sobre a sua vida. Você está invocando espíritos maus sobre a sua vida. Tá? 1 Samuel 15, 23. A punição bíblica para a bruxaria é a pena de morte. Êxodo 22, 18. A feiticeira, não deixarás viver. Então a pena bíblica para a feitiçaria era a pena de morte no Antigo Testamento. Deus não suporta rebelião em qualquer forma ou feitio. Não se envolve em nenhum tipo de rebelião. As pessoas que se envolvem em revoltas são muitas vezes simples. Muitas delas nem sabem o que está acontecendo e se deixam envolver por alguém que está ali fazendo política e enchendo a cabeça dela. Com certeza muitos dos anjos que caíram junto com Lúcifer, foram enganados pela lábia dele. Então a gente tem que tomar cuidado, com a lábia de pessoas ardilosas que às vezes aparecem dentro da igreja. Segundo Samuel 15, 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Olha só, o dia que Absalão foi se declarar rei, ele convidou 200 pessoas, com certeza esse povo aqui eram pessoas influentes, convidou para um banquete, e diz aqui, ó, e eles iam na sua simplicidade, sem nada saber do que estava acontecendo. Chegou lá, estava lá no banquete, aquele povo todo, e aí naquela hora ali, ele já começou a se declarar: a partir de hoje eu sou rei. Botaram uma coroa na cabeça dele. E o povo, e agora? Agora o cara se declarou rei. Se eu falar que eu sou contra ele, estou perdido. É ou não é? Estou perdido. E a partir do momento que ele aceita, ele tá com problema agora com o outro rei, que era Davi no caso. Então, de qualquer jeito, ele está no mato sem cachorro. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser simples demais. Jesus já fala que tem que ser simples como mais prudente como não é para ser só simples. Você tem que ser simples, mas também tem que ser astuto. Você tem que ser humilde, mas você também tem que ficar esperto, vigiar. Porque senão você entra na lábia de alguns aí e o problema vai cair nas suas costas também. Muitas pessoas correm para a rebelião devido à sua inocência e ignorância. Se os seguidores de Absalão tivessem sabido exatamente o que estavam fazendo, creio que eles não teriam seguido. O fruto da rebelião em toda a Bíblia é muito claro: pena de morte. Deus irá remover e substituir você por outro. Seu lugar será tomado por outro que é mais digno do que você.
Você será banido para uma obscuridade e esquecimento. Haverá uma maldição sobre você e sua família. Apenas estude a lista de penas de morte. Apocalipse 12:9. Lúcifer. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 2 Samuel 18:15. Absalão. E o cercaram 10 jovens, e feriram Absalão, e o mataram. 2 Samuel 17:23. Aitofel se enforcou e morreu. Também foi outro que traiu Davi. Simei também foi outro que traiu Davi. 1 Reis 2:46. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele Simei, e ele morreu. Adonias, o outro filho de Davi, né? 1 Reis 2:25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele Adonias, e ele morreu. E Judas, Mateus 27:5. E ele, Judas, foi enforcar-se. Então eu coloquei aqui, até escrevi aqui: cuidado, irmãos. Se um pastor começa a desmerecer o seu bispo que o consagrou, como se este não fosse homem habilitado e capaz, ele está desmerecendo a si mesmo, pois a consagração desse pastor depende daquele outro que teve autoridade sobre ele e o consagrou. Se ele não tem autoridade, consequentemente esse pastor também não tem. Então, se você começa a desmerecer o seu líder, se o seu líder não é homem de Deus, se o seu líder não tem autoridade, você muito menos tem. Porque quem concedeu autoridade a você foi o seu líder. Quem concedeu autoridade a mim para estar pastoreando essa igreja foi o bispo. Se eu começo a dizer que o bispo, né, não é homem de Deus, que o bispo não é isso, que o bispo não é aquilo, que o bispo não tem isso, não tem aquilo, eu estou desmerecendo a mim mesmo. Porque quem me consagrou, me colocou aqui, foi ele. Então, quando um líder começa a falar mal do seu líder, né, ele está desmerecendo a si próprio, porque quem colocou ele nessa função, quem deu autoridade a ele para exercer o que ele está fazendo, foi o líder que estava acima dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É como se a gente estivesse cuspindo no prato que a gente comeu. Exatamente isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele vai tentar fazer isso dentro da igreja. Como vocês viram aqui, isso aconteceu no céu, isso aconteceu dentro dos discípulos de Jesus, isso aconteceu no reinado de Davi, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, né? E quantas vezes pessoas se levantaram contra Davi. Isso acontece em todo lugar, tá? Isso não posso dizer assim, não é algo corriqueiro que acontece um em cada 1 milhão. Não, isso é algo que acontece toda hora. O que mais vê são pessoas que se rebelam contra os seus líderes e começam a fazer motins, seja dentro da igreja, seja numa congregação, seja dentro do GECEL, pessoas que costumam ficar só focando nos defeitos ou nos problemas do seu líder. Isso é muito perigoso. Quando Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés, quem sabe o que aconteceu com eles? Miriam ficou leprosa. Então, Geazi também foi, né, de uma certa forma, recebeu a lepra também como muçulmano. Exatamente. Então, assim, Miriam era irmã dele, né? Arão era irmão dele. E os dois começaram a falar mal de Moisés. E aí eles começaram a falar assim, ó, olha só como é que é interessante. Eles falaram assim: nós também somos homens de Deus. Nós também temos intimidade com Deus. Deus também fala conosco. Então, por que a gente tem que ouvir você? Por que a gente tem que ouvir você? Aí, Moisés foi reclamar com Deus, né? Aí, Deus falou para ele assim, ó, mandai, fica os 3 aí, né, diante da congregação e tal, aquele que eu chamar, né, que vier até mim, é que eu escolhi para liderar. E aí eles ficaram e Deus chamou Moisés, e Moisés, né, estava sendo diante de todos mostrado que era ele que Deus queria usar para liderar. E aí Miriam fica leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Os dois cometeram o mesmo pecado. Por que Arão não ficou leproso? Porque ele era o sumo sacerdote. A Bíblia fala que o sumo sacerdote não poderia ter nenhum tipo de doença, enfermidade, tal, senão ele seria colocado para fora. Então, se Deus tivesse deixado Arão leproso, ele não poderia mais oficiar como sacerdote. Então, Deus poupou Arão por causa disso, mas puniu Miriam e deixou ela leprosa. E ela teve que ficar fora do arraial durante alguns dias lá, até que ela pudesse voltar.
é interessante também que ele também sofre, porque depois os filhos dele entram lá dentro e depois que ele morre, eles falam assim, ó, você vai ter que, você não vai... você não vai tocar neles, e nem vai chorar. Você nem vai chorar pela morte dos seus filhos. É sério isso, né? Deus com certeza ele não se agrada desse espírito independente, desses comportamentos, dessa cultura de deslealdade. Né? Temos aí perguntas ou dúvidas para a gente terminar? E como eu disse, quando a pessoa se arrepende, né? Nabucodonosor, ele teve também, né, aquele orgulho exacerbado, comeu lá como um bicho, mas ele se arrependeu e voltou ao normal, né? Então tem essa esperança ao que se arrepende. Né? Verdade. Pedro também traiu Jesus, né? Só que Pedro se arrependeu e mudou de comportamento, né? Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele mudou de atitude. Então Judas não quis mudar de atitude, simplesmente ele, né, resolveu dar cabo da sua própria vida. E a gente precisa saber exatamente que tipo de atitude a gente vai tomar, né? Quando a gente percebe que estamos caminhando no caminho de deslealdade. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta, falar algo? Eu lembrei quando falou dos corvos, o ladrão na cruz que foi ruim, os corvos vieram e tiraram os olhos dele. Veio o que o versículo escrito ali fala. Aquele que falou mal de Jesus lá, né, na cruz, os corvos furaram seus olhos. Quem mais? Mais alguém aí? Gostaria de comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Lá no seu Gessel, você já percebeu lá alguém com esse tipo de comportamento? Já. Infelizmente. Então, começa a observar e começa a orientar, né? Conversar, para que essa pessoa não continue caminhando nesse caminho, porque esse caminho, com certeza, é um caminho de destruição, né? Quem permanece nesse caminho não tem um fim benéfico, não. Quer falar aí? Eu tive, inclusive hoje, bateu bem isso que o senhor está falando, entendeu? Eu tive que criar um grupo, um grupo anexo, como o senhor faz às vezes quando faz supervisão, um grupo, tivemos até nome que vai ser feito na multiplicação, né? Justamente para que a equipe se tenha assim uma comunicação à parte, justamente porque muitas das vezes tem uma situação ontem que alguém fez uma pergunta para a Rita que de repente, sabe, e essa pessoa faz parte da equipe, entendeu? Eu criei esse grupo justamente para que eu orientei, né? Coloquei um texto orientando por quê, qual é o motivo do grupo desse grupo, qual é a finalidade, né? Para que a gente possa se comunicar e dentro desse grupo a gente tira qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa para ser feito ali. Muitas das vezes no grupo que tem do Gessel propriamente dito, aí não fica bem, não fica legal. De repente, com certeza. É igual, eu vou fazer uma coisa assim, vou dar um exemplo que acontece muito. Por exemplo, quem é pai e mãe aí sabe bem do que eu estou falando. Às vezes você está conversando com a sua esposa e os filhos estão na sala, né? Principalmente quando eles são crianças. Tem certos assuntos que você não pode conversar perto das crianças, sim ou não? Porque eles ouvem tudo, né? E eles fazem a interpretação deles, sim ou não? E depois eles vão começar a agir, às vezes até diferente com determinadas pessoas, contra certas coisas que eles ouvem. É ou não é? Então, é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, tem pessoas que são crianças, entendeu? Você não pode conversar assunto de adulto na frente de criança, entendeu? Tem pessoas que são crianças espiritualmente, ou são crianças na igreja ainda. Não, tem coisas que você não tem que falar perto deles. Tem coisas que você tem que chamar uma outra pessoa à parte, conversar à parte, seja um líder seu, seja alguém da sua equipe, e não na frente de certas pessoas que você sabe que não tem maturidade para ouvir certas coisas. Então, quando você começa a conversar assunto de adulto na frente de criança, pode ter certeza que vai causar problema. Vai ter problema, vai ter confusão, vai ter fofoca, vai ter intriga, vai. Então, assim,
gente tem que ter muito cuidado, né, com as coisas que a gente fala, com a maneira que a gente fala, com quem se fala o quê, né, o tom que se usa, né, o momento adequado, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né, e até tem coisas que não se deve falar. Nem tudo que você pensa você tem que falar. Tem coisas que você só deve pensar. Quando você pensar, repreende no seu pensamento e deixa por aí mesmo, né? Porque se você colocar para fora, pode ter certeza, Satanás vai fazer uso dessa sua palavra. Com certeza. Tem um texto em Provérbios que fala assim, ó, não fale mal do rei, nem mesmo na sua cama, no seu quarto, porque os pássaros poderão levar até ele aquilo que você disse. Você já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Alguém já leu? Os pássaros levou Eliseu lá. Os pássaros levou Eliseu. Então assim, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que os pássaros vão realmente levar lá? Não, mas está querendo dizer que até o que você fala na tua cama com a tua esposa pode chegar no ouvido de alguém que você não gostaria que tivesse chegado. Então assim, ou seja, está querendo dizer para você que tem coisas que você não deve falar. Melhor não falar, guarda para você, mas não fale. Por quê? Porque se você falar, está correndo um sério risco de alguém ficar sabendo. É aquela velha história, o marido falou com a esposa, mas a esposa tem uma amiga. Aí ela contou para a melhor amiga, mas a melhor amiga dela também tem uma melhor amiga, que contou, né? E aí essa melhor amiga tem outra, e assim vai. E quando você vê, aquilo que você falou no teu quarto da tua esposa, agora já tem um monte de gente sabendo, né, e chegou no ouvido de alguém que não deveria ter ouvido aquilo que você disse. Então assim, tem coisas que é melhor não falar. Deixa só no pensamento e morre aí, né? Então, se for para resolver, vale a pena falar. Mas se não for para resolver, se o que você falar ou deixar de falar não vai resolver nada, é melhor não falar, guarda só para você, porque não vai adiantar nada. Eu ia falar Gisel que tem criança. O meu Gisel tem 5 crianças, 3 são os nossos filhos. E um dia eu citei o exemplo de um dos nossos filhos e a outra estuda junto com uma delas. E a história foi parar na sala de aula. Era uma coisa simples, não teve problema, mas depois uma delas chegou em casa, mãe, aconteceu isso no GCL, porque às vezes eles não se comportam bem no GCL hoje, e na semana que vem eles vão com o Gabriel em algum GCL. Aí aconteceu, de castigo, chegou na sala de aula de uma delas, ou seja, falar algumas coisas no GCL que tem criança, também tem que ter cuidado, porque eles estão ali, com a parabólica ligadinha. Parece que não, né? Parece que não, mas estão lá brincando quietinho, mas estão ouvindo tudo que a gente fala. É verdade. Então, mais alguém? Esses 6 estados aqui, são 6, né? São 8. Depois você pega os outros copos aí. Eles são presentes, eles são do grupo, né? Não tem como tirar. Tem como a gente ensinar o tempo todo para que isso se dissipe, né? Quanto mais a gente lutar contra isso, menos a gente vai ter pessoas agindo dessa maneira. Quanto mais a gente não falar nada a respeito, mais a gente está dando legalidade para essas pessoas agirem nesse comportamento. Ok? Eu tenho uma pergunta para você. Por exemplo, a pessoa às vezes ela está bem intencionada, mas ela toma algumas atitudes sem passar pelo líder e já comunica direto ao grupo. Isso pode ser caracterizado como início de um espírito independente? Pode sim. O ideal é que você peça a ela ou todos do grupo que comunique a você primeiro qualquer coisa antes de comunicar ao grupo. Mesmo que seja uma ideia boa, uma ideia que é pro grupo, assim, mas sem passar sempre pelo líder, sempre ir direto ao grupo, jogando a mensagem. Isso é importante que seja feito pela via correta. Então por exemplo, se está numa reunião que o líder está pedindo opinião, qualquer um pode dar opinião. Agora, se ele não está pedindo opinião que você quer dar, é ideal que você vá até o líder e dê a sua opinião, né? Por quê? Porque às vezes uma opinião que pode parecer boa, mas pode levar o grupo para uma outra rota completamente diferente daquela que estava sendo traçada pelo líder, e que o líder às vezes não comentou com o grupo ainda, mas que já está pensando uma coisa, e aí uma ideia que vem fora de hora desvirtua todo o projeto. Você tem que se posicionar justamente se for a ideia ótima, mas você tem que se posicionar exatamente para que não saia. E assim, definir uma rota,
muitas vezes, é ter que abrir mão de várias boas ideias. É ou não é? Você tem 10 boas ideias, mas só tem como fazer uma. E aí? Tu vai ter que jogar 9 boas ideias fora para poder escolher uma. E por isso que liderar não é fácil. Porque às vezes você vai ter que dizer não para boas ideias, porque elas podem atrapalhar outras coisas que estão sendo feitas. Então a gente tem que ter muito tato aí, e as pessoas têm que saber entender que o líder está ali para isso, né? Corre-se o risco de alguém falar que a ideia é melhor do que a que foi implementada, foi descartada. Isso aí a todo dia faz parte, é o risco que se corre. Exatamente. E, por melhor que seja a ideia, sem o conhecimento do líder, está implicando em alguma coisa errada, porque não é normal uma pessoa implementar uma ideia, tomar uma atitude sem consultar o seu líder. Aconteceu no passado no meu GCL, a pessoa chamar a outra para corrigir ou orientar sem que eu soubesse. E aí a pessoa que recebeu a orientação não gostou, veio falar comigo. Ou seja, ficou, assim, a intenção era boa, mas não foi bem executada. As vias normais é de você dar ciência ao seu líder, né? É verdade. Mais alguma coisa, irmão, pra gente encerrar? Pastor, se eu tenho uma pessoa que eu vi que ela está nos estágios da agilidade, eu já aconselhei, já falei, ela continua agindo assim. O que a gente faz? Passa pra mim. Mas assim, aproveita agora que vocês estão estudando, aqui, né? Pode deixar. E mostra pra ela, né, os estágios aqui que foi ensinado, né? Pede pra ver a aula, depois da do YouTube. Nós não estou colocando agora porque, por enquanto, ainda estou sem internet, depois que mudou de casa, né? Preciso colocar internet nova nessa outra casa. Mas... Oi? Ele falou domingo, ó. Fazendo justo que ele falou domingo aí. Pode colocar aí. Olha aí, ó. Só Jesus. Aí, o que acontece? Mostra a aula para ela, fala para ela dar uma olhada, ou para ele, né? E se ainda assim continuar nesse caminho, né, passa para mim que a gente vai conversar e vai, né, mostrar algumas coisas aí, para ver se tem mudança, né? Amém? Então, semana que vem não, na outra, né? Semana que vem não tem aula, na outra a gente vai estudar o capítulo 3, deixa eu falar aqui qual que é a lição. Uma cultura de fidelidade, tá? Então nós vamos falar sobre como desenvolver uma cultura de fidelidade dentro da igreja, uma cultura de lealdade dentro da igreja, ok? Amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Pode encerrar.